No Práticas Ortodoxas de hoje, estamos aqui chegando nesse lugar de peregrinação, onde tem a capela da Santa Teodora. Aqui é um lugar todo cheio de milagres e de intrigação para muitos cientistas que vêm aqui para estudar este lugar. Então aqui agora estamos vendo aqui este rio, o qual não existia. É um rio que não existia há 1000 anos, 1200 anos. E agora esse rio existe desde esse tempo por causa de um milagre que vamos depois estar contando essa história deste milagre do rio de Santa Teodora. Aqui então vemos alguns fiéis, algumas pessoas que vêm em peregrinação, outros vêm por turismo para conhecer o lugar, que é um lugar realmente muito belo, aqui onde tem esta igreja de Santa Teodora. Aqui é um lugar onde se acende as velas, as pessoas vêm pedir as suas intenções para Santa Teodora, e aqui é o lugar onde se acende então as velas. E aqui agora vemos esta capela, é uma capela antiga, uma capela de mais de 1000 anos, e em cima dessa capela vemos diversas árvores. Aí as pessoas tirando foto, visitando esse lugar, um lugar de peregrinação religiosa, de turismo e também de estudos científicos. No Práticas Ortodoxas de hoje, a gente vai estar fazendo um vídeo diferente, porque vai chegar um momento em que o nosso bispo da Diocese do Pireás e Salamina vai estar nos explicando um pouco da história desta capela e um pouco da vida da santa. Vai ser um vídeo que vai estar sendo falado em grego, o nosso bispo vai estar falando em grego e o Padre Lucas vai estar ali então fazendo a tradução para que todos possamos compreender o que ele vai estar falando. Aí está o ícone da Santa Teodora. Mais uma árvore em cima dessa capela. E se nota que não são árvores pequenas, muito pelo contrário, são muito grandes. Aí é o interior dessa pequena capela, é uma capela muito antiga e bem pequena, toda de pedra, o chão de pedra, as paredes também são pedras, o altar de pedra, e é uma capela muito bem bonita, muito bem feita, mas que já está, por causa desses mais de 1000 anos, já está bem deteriorada. Porém, não é permitido que se faça uma reforma nesta capela, porque ela está mantida assim exatamente como foi durante todo o período desde a sua fundação. As paredes se veem alguns ícones novos, esses ícones que são do ano 1994, e também tem ícones muito antigos na parede que já quase não se vê. Algumas pessoas a tirarem fotos, a caminhar por esse pequeno rio. E assim vemos esta beleza desse lugar. A beleza realmente natural, mas também de uma beleza espiritual e de uma história muito rica, que será contada um pouco mais adiante pelo nosso bispo Gerôndios. Realmente é incrível de ver a quantidade de árvores que tem em cima desta igreja.
Aí agora vemos que o Padre Lucas, juntamente com o bispo, o Padre Lucas usando o petrahil e o bispo fazendo ali a vez do cantor. E eles estão fazendo uma oração que se chama Paráclisis de Santa Teodora. Então aí estão rezando esta Paráclisis de Santa Teodora. E os fiéis ali abaixo acompanhando então esta oração. Aí agora está sendo rezado o Salmo 50. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Διού λαμπρό της συνόητου, καταλαβωμένη Θεοδώρα εν ουρανής, ψυχής με διάλυσον των ζώφων, τες φωτοφόρης πρεσβείας σου ένδοξε. Interessante que aí, enquanto está acontecendo a oração, vemos pessoas daqui mesmo da Grécia, mas também alguns que são da Síria, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, pessoas de várias partes do mundo que estão aí acompanhando esta peregrinação. Aí uma vez mais vemos então o interior desta capela com os ícones de Nosso Senhor, da Virgem Santíssima, São João Batista e Santa Teodora. Aí a capela sendo mostrada da parte de trás, onde vemos também ali rodeada de muitas árvores, tanto ao seu redor como em cima no seu telhado. A história das árvores vai ser contada um pouco mais adiante pelo nosso bispo, o Dom Gerondios. Aqui estamos ouvindo a leitura do Santo Evangelho.
πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψαν τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων, και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εις της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψαν τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου με λέει και εκτιρμήσει ύψωσον χέρας χριστιανών ορθοδόξων. Και κατάψω θυμάς τα ελέησον τα πλούσια. Πρεσβήσεις Παναφράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Η Πασχλήτη, Θεοδόρα πρεσβείες σου, σιγάρ παρέχησα ή της πάσης θειίας γνώσης. Με την κεφαλή σου αδίκως εκπληθήσα, μαρτυρικών κεφάλων όντως εξίωσον, θαύμα όντως τέτοια στους ναός, ο εμβάσανοι και το χωρί, έπισον, εν δολοφονησία την παλιάτικιά, λίγου τα αιτήματα των όνους του δρόντων μάρτυρ των ναών του διεγός, Λόγας τα όντως του δίδυκος τώρα, όταν δωρεών του χάρη του σπίτι των ανθρώπων εκλογίων, των δρομικηρίλων του θέλων ειδεύεσα, να συλληφάνται μετά του Θεοτόκου του Ιησουσίου. E aqui no meio dessa oração que estamos fazendo, se vê realmente que está um calor muito grande. Mas mesmo assim as pessoas vieram para esse momento de oração e peregrinação. E aqui estamos terminando esta oração e vamos então dar continuidade com a entrevista com o nosso bispo Gerôndios. No Práticas Ortodoxas de hoje estamos um pouco com esse vídeo um pouco diferente, onde é a primeira vez que vamos fazer esse vídeo com o Sevasmiota de Gerôndios, o qual vai estar nos falando um pouco da história da Santa Teodora, que aqui nesse lugar foi o martírio dela. Então, o nosso bispo Gerôndios vai estar falando para nós em grego e eu vou estar falando então a tradução em português. Ela pode acreditar tudo. Η Αγία Θεοδώρα πήγε σε ένα μοναστήρι αντρικό να μονάσει. Santa Teodora ela foi para um mosteiro masculino. Διότι ο γυναικείος μοναχισμός στην εποχή εκείνη δεν ήταν τόσο πολύ εύκολος. Porque naquele tempo onde viveu Santa Teodora, para viver a vida monástica como monja, não era um tempo muito fácil. Βέβαια στο μοναστήρι όταν πήγε δεν πήγε ως γυναίκα, πήγε ως άντρας.
Mas quando ela foi para o mosteiro masculino, ela não foi como uma mulher, ela se vestiu de homem. Μέσα λοιπόν σε όλες τις εργασίες της Μονής, οι οποίες πραγματοποιόντουσαν, η Αγία είχε και ένα διακόνιο. E no mosteiro, então, onde todos os monges faziam seus trabalhos, o monge Teodoro teve um trabalho específico. Να γυρνάει από χωριό σε χωριό και να πουλάει το εργόχειρο της Μονής. O trabalho dele era ir de povoado em povoado para fazer um trabalho de evangelização e de petição nos lugares. Μέσα σε όλη αυτή τη διακονία την οποία πραγματοποιούσε, αντιμετώπισε και έναν μεγάλο πειρασμό. E dentro desse trabalho que fazia o monge, aconteceu então uma grande tentação. Μία κοπέλα ανήπαντρη σε ένα χωριό είχε μείνει έγκυος από κάποιον χωρικό, χωρίς να το έχει δηλώσει σε κανέναν, με αποτέλεσμα όταν είδε τον μοναχό, την Αγία Θεοδόρα δηλαδή, δήλωσε ότι εκείνη ήταν η αιτία της εγκυμοσύνης της. Quando num desses trabalhos a monja, que no caso era o monge Teodoro, fazendo esses trabalhos de petição e de evangelização nos povoados, uma mulher que não era casada, ela apareceu grávida e quando ela viu o monge, ela acusou o monge de que ele havia violentado e deixado ela grávida, então, abandonando assim ela com o bebê. Με αποτέλεσμα να συλλάβουν τον μοναχό και να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο. E quando então foi acusado esse monge de ter engravidado esta mulher, aconteceu então ali a condenação deste monge. Η Αγία βέβαια δεν δήλωσε ότι είναι γυναίκα, αποδέχθηκε το γεγονός και η απόφαση του Σουλτάνου της περιοχής ήταν να την αποκεφαλίσουν. Como então o monge, sendo acusado de ter engravidado esta mulher, ele foi condenado à morte, condenado a ser cortado a cabeça, mas ele não falou que era uma mulher. Ele aceitou como um martírio dado por Deus para assim fazer a vontade daqueles que estavam desejando a sua morte. Με αποτέλεσμα την έφεραν σε αυτόν εδώ τον τόπο, στο σημείο που βρισκόμαστε και εμείς, όπου ο Δήμιος της έκοψε το κεφάλι. E exatamente nesse lugar aqui é o lugar onde então o sultão ele ordenou a morte desse monge e aqui foi o lugar exato onde cortaram a cabeça. Πριν πραγματοποιηθεί βέβαια ο αποκεφαλισμός της Αγίας, ζήτησε να προσευχηθεί. Que antes de acontecer então o martírio dessa santa, ela pediu para fazer oração antes de morrer. Η προσευχή της ήταν να ζητήσει από τον Θεό το σώμα της να γίνει εκκλησία, το αίμα της να γίνει νερό και τα μαλλιά της να γίνουν δέντρα. E a oração que ela fez nesse momento antes da morte foi pedindo a Deus que o seu corpo se tornasse uma igreja, o seu sangue se tornasse um rio e os seus cabelos se tornassem árvores. Το νερό το οποίο πηγάζει σε αυτή εδώ την πηγή είναι από το θαύμα της Αγίας και όταν δημιουργήθηκε από τους πιστούς το ναΐδριο αυτό έχει 17 ολόκληρα δέντρα επάνω στην σκεπή του, τα οποία χειμώνα καλοκαίρι παραμένουν εκεί με χιόνι, με αέρα, με όλες τις αντίξωες συνθήκες και αποδεικνύουν την επιθυμία της Αγίας, χωρίς να έχουν ρίζες πουθενά. Que aqui onde vemos então este rio é um lugar onde não tem, a nascente desse rio não tem em nenhum lugar, ninguém sabe exatamente onde é que aconteceu a saída deste rio. Ele simplesmente apareceu aqui depois da morte da santa. Depois essa igreja, ela aconteceu de ser construída aqui e em cima da igreja tem 17 árvores que não são pequenas, são muito grandes, onde dentro no teto dessa igreja tem as 17 árvores e ninguém consegue explicar como que elas não caem, porque não tem raízes e elas são aqui passando pelas tempestades, pelos ventos, pela neve. Και βέβαια όλα αυτά έγιναν μετά τον αποκεφαλισμό, όταν είδαν οι χριστιανοί ότι ο μοναχός αυτός ήταν γυναίκα, ως εκ τούτου δεν μπορούσε να είχε κάνει αυτή την αμαρτία και απέδωσαν την τιμή στη μάρτυρα. E quando então aconteceu o martírio deste monge, que todos achavam que era um homem, então aí
quando cortaram a cabeça e os cristãos, os outros irmãos, foram pegar o corpo para sepultar, então viram que aquele corpo não era de um homem, mas sim de uma mulher. E ali entenderam então a santidade de vida que viveu esta mulher, esta monja, se passando por um homem para fazer a vontade de Deus. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί το προσκύνημα αυτό και το έχουν μάθει και το μαθαίνουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι. E nos últimos anos, as pessoas têm conhecido então muito mais a vida desta santa e esse lugar onde aconteceu o martírio dela, e vem muitas pessoas, muitos fiéis em peregrinação para aqui fazer orações a Santa Teodora. Η μνήμη της Αγίας Θεοδόρας τελείται στις 11 Σεπτεμβρίου και το μαρτύριό της πραγματοποιήθηκε τον 9ο αιώνα μετά Χριστό. E a memória de Santa Teodora é realizada a festa dela no dia 11 de setembro e o seu martírio aconteceu no século 9 depois de Cristo. E aqui então celebramos e temos aqui o ícone da Santa Teodora. Tendo sido finalizada a oração, também a entrevista com o nosso bispo, estamos indo nesse lugar agora, onde tem um restaurante próximo para almoçar dessa comida típica daqui da região, onde estamos no estado de Peloponeso. Então aqui agora estamos nesse lugar tão bonito, arborizado, com essa ponte, flores, árvores, o rio. Embora esteja muito calor, mas aqui nessa sombra das árvores está um clima agradável, não está um calor exagerado. E aqui é uma região que no inverno tudo isso fica coberto de neve. Então aqui no inverno também se faz muito frio. Realmente é um lugar para se admirar a beleza e também a tranquilidade e a espiritualidade desse lugar. Um lugar de muita paz interior e exterior. Embora aqui tenha muito turismo, muita peregrinação, mas todos respeitam esse ambiente como um lugar para oração principalmente. Então agora nos dirigimos aqui para o restaurante. E dentro dessa mata é um lugar que realmente convida-nos a pensar na vida de Santa Teodora, na vida de tantos santos que viveram nessa terra e tiveram o seu martírio como prova de amor a Deus. E aqui com isso temos o silêncio interrompido pelo canto dos pássaros. Aqui vemos alguns patos, também ali alguns passarinhos, e assim terminamos essa parte aqui do almoço com esse vídeo. Agora deixo vocês para que eu possa ir também almoçar. Finalizamos o nosso vídeo, estamos deixando agora aqui a capela da Santa Teodora e regressando então para a cidade do Pireus, de onde temos origem. E aqui agradecemos a todos que acompanharam conosco esse vídeo, que Deus nos abençoe e que Santa Teodora sempre interceda por todos nós. Que Deus nos dê a graça sempre de acompanhar as graças e belezas que Ele nos dá.